Você que nos acompanha nesse novo tema sobre a cultura do reino de Deus e sua justiça, hoje nós vamos falar sobre um único versículo que resume toda uma atitude de uma nação inteira, que está em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, quando ele diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Nós temos aqui uma sentença que Deus declara sobre a vida de Israel. O povo está indo para o cativeiro da Babilônia. E dos versículos 24 até o versículo 29, nós temos todas as classes sociais reunidas numa tentativa deliberada de eliminar a palavra de Deus da sua nação. Vamos encontrar aqui os profetas covardemente recusando-se a apontar os males sociais à luz da palavra de Deus, alegando que tudo corria muito bem. Como diz o versículo 28, os seus profetas lhes passam caiação, tendo visões falsas, profetizando mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Eram realmente causadores da desgraça nacional por não terem sido atalaias, não terem alertado o povo, não terem conscientizado o povo, trazido o povo ao arrependimento, por terem falhado diante do Senhor e diante da cidade. Despojam o povo de todos os seus bens em troca das suas profecias mentirosas, como diz o versículo 25, conspiração dos seus profetas há no meio dela, como leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes vocacionados a praticar todo o cerimonial da lei para ensinar ao povo o sentido da consagração, da purificação, da dedicação, do amor ao Senhor, da devoção a Deus, são os primeiros a profanar as ordenanças divinas, como diz o versículo 26, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os príncipes, que deviam ser os pastores do rebanho, humildes servos de Deus, tornavam-se em déspotas orientais, como diz o versículo 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Não havia nenhum membro do povo que fosse livre de culpa. Por isso, o versículo 30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Não surgiu ninguém para fazer o papel de um homem justo que orasse e defendesse os pecadores. Temos assim o juízo de Deus de destruir a cidade e levar o povo para o cativeiro por causa da infidelidade de toda uma liderança, de toda a população que acabou indo para o cativeiro da Babilônia. Em todo esse capítulo 22 de Ezequiel, a partir do versículo 25 até o versículo 30, nós vamos encontrar que governantes só pensavam em enriquecer, juízes aceitavam subornos para favorecer os ricos, assassinatos eram rotinas e os profetas que deveriam refletir a lei de Deus, que condenava essa prática, só falavam mentiras.
Qualquer sinal de esperança ou de confiança havia desaparecido. Não havia nem quem consertasse os muros caídos. A consequência de tudo isso é a ira de Deus, que poria um fim nessa maldade através do ataque de outros países. Eu queria ainda falar sobre esse versículo, do versículo 30, quando ele diz que Deus procurou um homem. Aqui no caso, trazendo para o dia de hoje, as mulheres também. Deus procura pessoas para interceder pela cidade, pela família, pela igreja. Deus está procurando pessoas chaves, pessoas comprometidas, limpas, que possam se levantar para reconstruir a muralha, como Neemias se levantou e reconstruiu os muros em Jerusalém 70 anos depois. Homens e mulheres para se colocar na brecha. Deus continua procurando estas pessoas hoje. Brechas crescem de forma terrível. E o papel de um intercessor é ser um intermediário entre Deus e os homens, para que Deus não destrua a cidade. Quando todos estão em rebelião, viciados no egocentrismo, destruindo outras vidas e reproduzindo outros da mesma espécie, a ira de Deus tem de purificar a terra deles. Mas Deus diz de forma muito triste: não encontrei ninguém. Cada um de nós tem um lugar onde somos a chave para a vida dos outros. O futuro deles depende de nos erguermos para estar na brecha em seu favor. Parte do nosso papel é ser uma sentinela que avisa sobre o perigo que ameaça a cidade. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa manhã. E como nós temos falado sobre a cultura do reino, uma cultura que exalta a Deus, mas que dignifica o homem, que levanta o homem, que abençoa onde nós estamos, abençoa a cidade, salva a cidade, intercede pela cidade. Deus continua procurando esses homens, Deus continua procurando essas mulheres que se levantem, cheguem na brecha de interceder pela cidade, ou que reconstruam os muros caídos para proteger a cidade. Essa é a nossa tarefa nesse dia. Nos levantarmos e dizermos: Deus, eis-me aqui, o Senhor pode contar comigo. Que Deus nos abençoe e nos ajude e que nós sejamos essas pessoas que Deus está procurando. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nós estamos nas brechas pela cidade. Um grande abraço.